Fala galera, aqui é o professor Anderson Lisboa e hoje nós estamos trabalhando mais uma vez o tema hibridação ou hibridização, fazendo uma simples revisão dos tópicos que já trabalhamos em sala de aula para reforçar a parte da teoria. Nós vamos lembrar que quando falamos em hibridação, lembramos do fenômeno genético, como eu já tinha comentado com vocês, quando duas espécies diferentes cruzam-se e nasce um descendente híbrido com características diferentes dos pais. Porém, no universo da química, essa hibridação ou hibridização refere-se à interpenetração de orbitais atômicos, ou seja, dois ou mais orbitais podem fundir-se para a formação de novos, diferentes e incompletos orbitais. Essa fusão ocorre quando há promoção de um elétron presente em um orbital completo para um orbital vazio. E também nós podemos ver isso, essa interpenetração, quando existem elétrons desemparelhados que proporcionam justamente a interação de dois elétrons que estão em orbitais e esses elétrons estão desemparelhados, e isso vai fazer com que o átomo possa estabelecer uma ligação. Então é justamente nessa ligação, nessa interação interatômica, que ocorre aí a formação de um novo composto. E, obviamente, o orbital híbrido ele vai estar presente no momento em que ocorre essa inter-relação entre átomos diferentes nas suas devidas ligações. Então, nós podemos entender dessa forma o que acontece justamente nos compostos. Então aqui nós temos um comentário que diz o seguinte: orbitais de átomos de todos os elementos químicos podem sofrer hibridação, mas o efeito é notável nos compostos orgânicos, importantes por seu papel nos processos ligados à vida. Então nós podemos entender aí que existem compostos, substâncias que se destacam mais no comportamento dos orbitais que outros. Tá? Então vamos estar dando sequência a essa revisão. É importante lembrarmos que para trabalharmos hibridação, nós temos que ter também ideias sobre ligações sigma e ligações do tipo π. Essas duas ligações, ela apresenta características, tá? Está relacionado a justamente o momento de interação entre os elétrons de orbitais atômicos semi-preenchidos. Então, a ligação sigma, ela resulta da interpenetração no mesmo eixo de dois orbitais atômicos semi-preenchidos, um de cada átomo de ligação, com elétrons de spins opostos, que é quando eles mudam os seus spins para poder estabelecer essa interpenetração ou ligação. Então, a ligação sigma ela está presente nos compostos que apresentam ligações simples, mas também nos compostos que apresentam ligação dupla ou ligação do tipo tripla. Nós vamos ter sempre uma ligação sigma, e em casos com compostos com duas ou mais ligações, nós teremos aí ligações π e sigma presentes no mesmo composto. Lembrando que as ligações sigma elas são mais fortes, tá, do que as ligações π, que são mais fracas. O orbital π, orbital molecular π ou ligação π, resulta da interpenetração em paralelo de dois orbitais atômicos semi-preenchidos, um de cada átomo da ligação, com elétrons de spins opostos.
Então, nós percebemos que, nesse caso, as ligações que são características da ligação π, elas são fracas e elas apresentam essa forma de interpenetração, a maneira que ela vai estar interagindo uma com as outras. Então, toda ligação dupla, uma ligação vai ser a sigma e a outra ligação vai ser π, porque uma vai caracterizar uma ligação muito forte, enquanto a outra vai caracterizar uma ligação fraca, que é justamente ligação π, a ligação mais fraca, e sigma, a ligação mais forte. Então, a partir disso, nós temos algumas moléculas que nós vamos estar dando uma analisada para perceber qual o tipo de hibridação e a classificação da ligação. Analisando conjuntamente, nós temos aí a molécula de hidrogênio, ela apresenta 2 átomos de hidrogênio, e ao lado nós temos a molécula de cloro, onde apresenta 2 átomos de cloro. Então, essas duas moléculas, elas apresentam aí uma característica comum, que é a ligação simples. O hidrogênio tem um único elétron desemparelhado, e aí quando ele se aproxima de outro hidrogênio, cada um tem um elétron desemparelhado. E esses elétrons desemparelhados, eles podem estabelecer uma ligação simples, que é o que acontece com o hidrogênio, né, com os 2 hidrogênios, e essa interpenetração que vai acontecer entre esses 2 átomos de hidrogênio vai gerar uma ligação simples, porque se eu tenho um elétron de cada, eu vou ter uma ligação simples, onde vai estar estável cada hidrogênio com 2 elétrons. Então, nesse caso, nós temos uma ligação simples do tipo sigma, e a questão do orbital, que vai estar agora gerando um novo orbital híbrido, vai ser SS. Do mesmo jeito, ao lado, nós temos a molécula de cloro. A molécula de cloro, ela apresenta uma distribuição eletrônica que termina com 3p5. Então, usando o elétron mais energético, ele vai apresentar justamente a configuração dos elétrons na última camada do cloro e quantos elétrons desemparelhados aparece para poder estabelecer uma ligação. Então, percebe que o cloro tem um elétron desemparelhado, então cada cloro vai ter um elétron desemparelhado, porque são 2 cloros, e esses 2 vão estar interagindo. Então, essa interação entre cloro e cloro vai ser um elétron para cada átomo, e aí você vai ter uma ligação simples, também do tipo sigma, porém ela é uma ligação simples do tipo PP. Por quê? P de um cloro e P do outro cloro. Então, formando uma ligação simples. Então, toda ligação simples ela é uma ligação sigma. Então, você percebe aí que eu tenho ligação sigma entre orbitais P. Então, cloro, ligação sigma, PP, e o outro cloro na extremidade para afirmar que essa interação ela acontece entre os 2 elementos cloro. Tá? Então, vamos estar dando continuidade, analisando outras moléculas. Nós vimos agora 2 exemplos de elementos iguais que interagem, tá? Elementos que vão fazer ligações e vão estabelecer também classificações quanto às suas moléculas. Agora nós vamos estar trabalhando um exemplo de 2 moléculas que apresentam ligações com átomos entre átomos diferentes. No caso, nós temos a molécula de ácido fluorídrico e a molécula de amônia. Então, nessas 2 condições,
nós temos ligações entre elementos diferentes. Então, o ácido fluorídrico é a ligação entre hidrogênio e flúor. Fazendo a distribuição eletrônica, nós temos um hidrogênio com um elétron desemparelhado e nós temos aí um flúor com um orbital P com um elétron desemparelhado. Então, é possível que um elétron desemparelhado do hidrogênio estabeleça uma ligação com o elétron desemparelhado do orbital P do elemento flúor. Então, eu tenho aí uma interação entre orbitais do tipo sp. Então, S referente ao hidrogênio, P referente ao flúor. Como vai ser um elétron para cada átomo, nós temos aí uma ligação do tipo covalente simples, e aí o tipo de hibridação vai ser sp, S referente ao hidrogênio e P referente ao flúor. Na molécula ao lado, molécula de amônia, é possível identificar que apresenta 3 hidrogênios que já estão com a distribuição em orbitais já abaixo, e também o nitrogênio, que vai apresentar 5 átomos, dos quais 3 deles estabelecem ligações químicas. Então, essas ligações químicas que é estabelecida, essas ligações elas vão gerar um novo orbital híbrido que a molécula ela vai apresentar no momento em que ocorrem interações. Quando nós olhamos para o nitrogênio, ele apresenta 3 ligações livres. Então, cada uma dessas ligações do nitrogênio, esse átomo, o átomo do nitrogênio, ele vai justamente fazer essa interação com os elementos hidrogênio, que são 3 elementos hidrogênios. Então, cada uma das ligações entre nitrogênio e hidrogênio vai ser do tipo S referente ao hidrogênio, P3 referente ao nitrogênio. E a pergunta vem, por que P3? Porque são 3 elétrons desemparelhados que nesse caso, o nitrogênio ele apresenta. Então, o nitrogênio não vai desvincular nenhum desses orbitais, porque eles vão fazer ligações com cada um dos hidrogênios. Então, percebe-se aí a interação do nitrogênio com os hidrogênios sem precisar causar nenhum tipo de ruptura em relação ao orbital P, para trabalhar na sua individualidade, como aconteceu lá no flúor. Então, o flúor foi necessário fazer o processo de desvinculamento do orbital P, e esse orbital P ele estava com elétrons livres e desemparelhado, que fez a ligação com o hidrogênio. Então, nós temos aí agora que as ligações entre hidrogênio e nitrogênio vai ser do tipo ligação sigma, porque é uma ligação simples, é uma ligação polar, é uma ligação covalente do tipo sp3 para cada um dos hidrogênios com um elemento de referência, que no caso é o nitrogênio. Então, nós temos agora a molécula de nitrogênio, que é o N2, e a molécula de água, que é o H2O. O nitrogênio, o gás nitrogênio, ele tem 2 átomos de nitrogênio, apresenta 5 elétrons na última camada, porém, para ele ficar com estabilidade, ele precisa apenas de 3 elétrons. Se ele apresenta 5 na última camada,
para 8 faltam 3. Então, esses 3 elétrons da última camada, ele vai estabelecer uma ligação com outro nitrogênio. E aí, cada nitrogênio apresenta 3 elétrons desemparelhados, e eles estabelecem uma ligação tripla, e essa ligação tripla, ela justamente vai gerar aí a ligação do tipo covalente, porque ocorre um compartilhamento de elétrons, apolar, porque não existe polaridade entre elementos iguais, e nesse caso vai ser ligações do tipo π, porque vai estar presente 2 ligações π e uma ligação do tipo sigma. Então, o tipo de interação vai ser ligação sigma pp, porque um orbital P do nitrogênio vai se ligar a um orbital P do outro nitrogênio, até que os 3 interajam e estabeleça esse tipo de ligação. As ligações π são paralelas, a ligação sigma é a do meio, porque caracteriza a primeira ligação a ser feita, que é uma ligação forte, e assim sucessivamente. Já a molécula de água, ela apresenta o oxigênio como elemento principal, né? Elemento central, e 2 hidrogênios. Então, esses 2 hidrogênios, eles apresentam 2 elétrons livres, tá? Desemparelhados, enquanto que o oxigênio apresenta também na sua distribuição em orbitais, referente aos elétrons mais energéticos, ele apresenta 2 elétrons livres. Então, vai haver aí uma interação dos hidrogênios com o oxigênio. Então, o tipo de interação que acontece vai ser 2 ligações, que nesse caso, sigma, tá? Ligações sigma do tipo sp3. Então, os orbitais do oxigênio com os orbitais de cada um dos hidrogênios participantes da ligação. Então, nós temos também a hibridação do carbono. Então, o carbono ele vai apresentar algumas características. Por exemplo, o carbono vai apresentar 4 ligações simples, e quando ele apresenta 4 ligações do tipo simples, ele vai ter uma hibridação tetraédrica, né, por causa da geometria da molécula, e ela vai ser do tipo sp3, porque ele está fazendo 4 ligações. Então, aí estão as 4 ligações simples do carbono. Como também o carbono pode fazer uma ligação dupla e uma ligação do tipo simples, uma dupla e 2 simples. Então, nesse caso, nós temos aí um tipo de interação que vai ser do tipo sp2. Então, o sp2 ele vai estar estabelecendo essas ligações com outros elementos ou até mesmo outros átomos, onde uma é uma ligação dupla e as outras 2 são ligações do tipo simples. Como também tem a hibridação linear plana, ou SP, que ele também estabelece, tá? Nós temos aqui a finalização com hibridação trigonal plana, hibridação linear, que é quando o átomo faz, no caso aí o átomo de carbono, quando ele faz 2 ligações duplas ou apenas uma ligação tripla e uma ligação simples. Então, ele vai ser do tipo sp. Sendo do tipo sp, ele vai apresentar esse tipo de interpenetração entre orbitais para gerar um novo orbital através da hibridização. Então, galera, aqui a gente comenta, reforçando a parte teórica, na explicação de hibridização em alguns compostos. Então, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula e aproveitando para tirar algumas dúvidas, tá? É só escrever nos comentários
E alguma dúvida em nossas aulas presenciais ao vivo também vocês podem estar abordando essas dúvidas também. Então, um forte abraço a todos e até a próxima aula.